Sejam bem-vindos a mais uma aula de física do canal Física Conectada, comigo, professor Humberto. Não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com seus colegas e se ainda não segue nosso canal, clica aí no botão seguir e acione o sino para ser notificado. Hoje vamos falar sobre campo elétrico. Você já ouviu falar sobre campo elétrico? O que seria campo? Então, inicialmente vamos dar uma visão geral do que é do que significa campo. Quando a gente fala de campo, vamos esquecer por enquanto o elétrico, mas quando a gente fala de campo, se eu perguntasse a maioria de vocês, pedisse para vocês colocasse aqui um comentário no vídeo, eu acredito que o maior número de exemplos de campo vai ser exatamente sobre campo de esporte, principalmente campo de futebol, né? Estamos aí vivenciando uma Copa América e daqui a pouco vamos também iniciar as Olimpíadas e provavelmente muitos iriam pensar logo em futebol, né? Que o brasileiro é apaixonado pelo futebol. Mas campo existem outros significados também. Então, isso aí você pesquisando no dicionário, você vai encontrar alguns significados para a palavra campo. Então, campo ele é considerado como um território ou área plana, planície, prado. Então você tem aí a definição de campo, uma área plana, um grande território. Também pode ser a extensão de terra cultivável. Então, campo de trigo, campo de milho. Então, quem trabalha com plantação fala de campo, que é aquela área que ele está cultivando. Também pode ser considerado como um terreno fora das cidades. Morar no campo, ir para o campo, fazer um passeio no campo. Então, também tem esse sentido. E na área de esportes, como eu tinha dito logo no início, seria uma área limitada à prática de esportes, como por exemplo o campo de futebol. A gente poderia também falar aí o campo de outro tipo de esporte, como por exemplo o campo de golfe. Então, o golfe também tem um campo. E de modo figurado, a palavra campo também tem um significado de domínio intelectual ou conjunto do que é próprio a um ofício, ou profissão, ou atividade, que significaria âmbito, domínio. Por exemplo, o campo de conhecimento jurídico, o campo de conhecimento médico. Então, o campo de conhecimento. Então, a gente fala também a palavra campo. E para a física, propriamente dito, que é o que nos interessa na aula de hoje, o campo é uma região influenciada por um agente físico, por uma força que pode ser de três tipos: campo gravitacional, campo magnético e campo elétrico. Então, para a física, é uma região que está sendo influenciada por algum agente físico. E existem esses três tipos. Então, só para exemplificar aqui, principalmente o conceito de campo na física, né? Então, nós temos três possibilidades de campo na física: o campo magnético, o campo gravitacional e o campo elétrico. O campo magnético, como você verifica aqui na imagem, ele é produzido por um ímã. Então, se você tem um ímã, aquele ímã vai exercer uma força, que é a força magnética, sobre alguns objetos, principalmente objetos metálicos. Então, se você colocar aqui ó, um bocado de prego próximo de um ímã, o ímã vai atrair aqueles pregos. Então, você tem aqui uma ação de uma força à distância devido ao campo que esse ímã vai gerar. Então esse ímã aqui ele vai modificar de alguma forma as características do meio e você pode perceber esse campo ao colocar um material metálico aqui, um prego de ferro. Então ele vai atrair. Então aqui você tem um campo magnético. O outro tipo de campo é o campo gravitacional. Então o campo gravitacional é o campo que nós percebemos todos os dias, porque sempre estamos sob o efeito do campo gravitacional. Então, quando você está andando, né, fazendo uma caminhada, deitado, sentado,
viajando de carro, de avião, de ônibus, sempre que você está na superfície da Terra, você está sobre a ação do campo gravitacional. E a gente vai perceber esse campo gravitacional também quando a gente solta um objeto. Esse objeto ele vai cair, né, sempre na direção do centro da Terra. Por quê? Porque existe esse campo de atuação que é provocado pelo nosso planeta, então pela massa do planeta Terra. Então, corpos de grande massa exercem ao seu redor o campo gravitacional. Na verdade, qualquer corpo que tenha massa exerce um campo gravitacional. Só que para os corpos maiores a gente vai perceber esse campo gravitacional. Então a gente vai sentir esse efeito do campo gravitacional. Então aqui todos os objetos que estão ao redor da Terra estão sobre a ação do campo gravitacional. E outro tipo de campo é o campo elétrico. O campo elétrico nós vamos perceber em objetos eletrizados com carga elétrica. Então vamos perceber a ação do campo elétrico. Então o campo elétrico ele é gerado por uma carga elétrica ou por um corpo eletrizado. Então na física temos esses três tipos de campo: o campo magnético, o campo gravitacional e o campo elétrico. E nós vamos destacar na nossa aula de hoje o campo elétrico. Vou mostrar agora um exemplo de uma situação que alguns de vocês já podem ter sentido a presença do campo elétrico. Por exemplo, quem nunca chegou perto, né, da tela de TV, de tubo, daquelas antigas, e sentiu os pelos do braço arrepiarem? Então, você provavelmente já deve ter passado por alguma situação de quando desligou a TV, aquela de tubo antiga, né? Hoje as de LED já não provocam esse efeito, e você sentiu os pelos arrepiarem. Você sabe por que isso acontece? Isso acontece exatamente devido à tela da TV de tubo, ela fica eletrizada e ela produz um campo elétrico próximo daquela superfície lá da tela. Então, quando você aproxima o seu braço, os pelos serão atraídos devido à ação das forças elétricas. Então, nós já vimos nas aulas anteriores, vou até deixar um card aqui para quem não assistiu às aulas anteriores. Vimos que cargas elétricas elas podem atrair uma a outra ou repelir, dependendo do sinal das cargas. As cargas e sinais opostos se atraem. Então, devido à ação da força elétrica, por existir um campo elétrico naquela região, você vai sofrer esse arrepio aí dos pelos, que nada mais é do que uma atração elétrica. Então, esses pelos estão sendo atraídos para a tela da TV. Tem outra situação que a gente também pode perceber esse tipo de fenômeno. No supermercado, quando você vai pegar aquelas sacolinhas lá para comprar uma fruta ou uma verdura, que você puxa aquela sacolinha também, na medida que ela vai sendo puxada, vai sofrendo um atrito aqui. Esse atrito, ele vai também gerar uma carga elétrica, né? Você vai observar aqui uma eletricidade estática, e se você passar o seu braço próximo desse rolo aqui de sacos, ou essa bobina de sacos, você vai perceber também os pelos sendo atraídos. Então também aqui vai ter uma carga elétrica, e essa carga elétrica ela vai gerar um campo elétrico ao redor daquele objeto, que a gente consegue perceber devido a essa atração aqui dos pelos. Então aqui seria duas situações onde a gente consegue observar o efeito do campo elétrico. Também podemos observar o efeito do campo elétrico em um globo de plasma ou esfera de plasma, que eu tenho aqui nas minhas mãos, ó, uma esfera de plasma. Então essa esfera de plasma, quando a gente liga, talvez na câmera não fique bem o efeito por conta da luz, mas eu vou mostrar aqui no vídeo. Essa bola de plasma, vou ligar aqui para vocês verem o vídeo, ela o globo de plasma, ele é essencialmente constituído por uma esfera de vidro. Dentro dessa esfera nós vamos ter um gás a uma baixa pressão, e no centro dessa esfera nós temos aqui um eletrodo central de alta tensão.
Então, dentro desse globo, o ar, boa parte do ar é retirado e no local é colocado um gás inerte. Normalmente esse gás utilizado é o argônio ou neônio. A pressão aqui interna dentro dessa esfera, ela é muito baixa, é cerca de 10.000 vezes menor do que a pressão atmosférica a nível do mar. Além disso, existe essa haste interna aqui, ela contém uma pequena esfera, essa esfera aqui de dentro, que ela é composta de grafite na sua extremidade. E esse grafite ele é um ótimo condutor de cargas elétricas. E na base, nessa parte aqui de baixo, nós vamos ter um circuito elétrico. Esse circuito, vou botar aqui para vocês, esse circuito ele vai produzir uma tensão elétrica de cerca de 8.000 a 15.000 volts, a uma frequência de 20 kHz. E ao ligar ele na tomada, que é a situação que eu estou mostrando aqui no vídeo, esse eletrodo central ele vai ficar sob vai gerar um intenso campo elétrico. Este campo elétrico aqui é muito alto e ele vai conseguir ionizar o gás que está aqui dentro da esfera. Dessa forma, vai existir essas descargas elétricas no interior do globo. Essas descargas provocam a excitação e a ionização de alguns átomos do gás, e esses átomos excitados voltam ao estado inicial emitindo luz. Então, por isso que a gente consegue observar aqui, ó, a emissão de luz. Então, isso aqui é outro exemplo da ação de um campo elétrico. Então, aqui você tem um campo elétrico de alta intensidade que consegue ionizar o gás que está dentro dessa esfera. Então, bem interessante, né? A ação do campo elétrico aí em algumas situações. Então, chamamos isso aí de globo de plasma. Aí vamos ver aqui outras situações que a gente também consegue observar o campo elétrico. Então, nos motores elétricos, nos transformadores elétricos e na energia elétrica. Então, com todo motor elétrico, ele funciona porque vai ter uma interação do campo elétrico com o campo magnético. Então, são dois campos aí, o elétrico e o magnético, que mais na frente nós vamos estudar o magnético e vamos também ver a situação da junção desses dois campos, que é o campo eletromagnético. Então, os motores elétricos, eles também funcionam devido à existência do campo elétrico, como também os transformadores. Para quem não conhece o que é um transformador, o transformador ele é um dispositivo que é capaz de transferir energia elétrica de uma fonte de corrente alternada para um ou outros ou mais circuitos elétricos com uma tensão superior ou inferior. Sua aplicação se estende a múltiplas finalidades. Então aqui um exemplo desse transformador elétrico aqui, que é o carregador de celular. Dentro de um carregador de celular, não sei se vocês já viram algum danificado, quebrado, ele aberto. Então dentro temos um pequeno transformador. Então esse transformador dentro do carregador de celular, ele serve para exatamente transferir energia e fazendo com que essa energia tenha uma tensão elétrica diminuída. Então a tensão elétrica da nossa rede é 220 volts. Ele consegue diminuir essa tensão para valores menores, para poder fazer o efeito lá de carregar o celular, a bateria do celular. Então aí você tem os transformadores. O campo elétrico também é utilizado na geração de energia elétrica. Então, nas usinas hidroelétricas, nas termoelétricas, nas usinas eólicas também, todas utilizam a questão da interação do campo elétrico com o campo magnético. Então, o campo elétrico também, o estudo e o avanço científico do entendimento, né, e da aplicação do campo elétrico tem um efeito nas nossas vidas. Então, a própria eletricidade vem do campo elétrico. Então, todos esses equipamentos elétricos que nós utilizamos, de uma forma ou de outra, foram produzidos e dependem da ação do campo elétrico. Vamos ver mais adiante também que o campo elétrico é que vai provocar uma corrente elétrica. E na próxima aula nós vamos falar com mais detalhes sobre o campo elétrico e como ele pode ser representado. Então, bons estudos e até a próxima aula, pessoal. Fique com Deus. Até mais.